No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que os fundos imobiliários de papel, também conhecido como os fundos de recebíveis, eles estão com uma dupla camada de desconto. O valor patrimonial desses fundos está amassado por causa da marcação a mercado e a própria cota no mercado está abaixo do valor patrimonial, ou seja, a cota no mercado está abaixo do valor patrimonial e esse valor patrimonial está amassado por causa da marcação a mercado. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então bora pro vídeo. E o porquê que eu cheguei nessa conclusão? Eu estava fazendo análise nesse fundo imobiliário aqui no HREC, que é um fundo de papel da Red, que é a gestora do HGBS, e eles têm essa cota potencial que eu nunca tinha visto isso num relatório de fundo de papel, que eles colocam a cota de mercado, a cota patrimonial e uma valorização possível da cota potencial, exatamente por causa da marcação a mercado, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui num pente. Pessoal, não se assustem com os desenhos, mas eu acredito que vocês vão entender o que a marcação a mercado faz com os CRIs dos fundos de papel. Pessoal, vamos pensar na seguinte situação. Primeiro, vocês sabem que a gente compara fundo imobiliário com o título do Tesouro Longo, né, com a NTNB. Então vamos pensar o seguinte, eu vou fazer um rabisco aqui para vocês entenderem. Vamos pensar que a NTNB, o Tesouro, ela saiu de uma taxa de 6% e caiu para 5%. Vamos pensar nisso daqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos pensar agora que o gestor do fundo ele comprou o CRI nessa taxa aqui de 8%. Então, só para a gente poder deixar claro aqui. E o gestor comprou esse título a 8%. Então, pessoal, se a gente pegar aqui o spread, que é a diferença entre o título e o CRI, tá dando 2% de taxa. Só que acontece o seguinte, pessoal, olha só, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a taxa do título longo, ela caiu. Então, se não tivesse nenhuma mudança, o que aconteceria? Olha como ficou o spread agora. Ele ficou desse tamanho aqui. Então, passou de 2% para 3%. Eu tinha esquecido de colocar aqui que ele estava em 2%. Passou para 3%, porque agora essa taxa aqui ela está em 5%. Só que, pessoal, o mercado não é bobo. O que ele faz? Ele entende que para continuar sendo negociado e não ter essa discrepância aqui, o que ele faz aqui? Na hora que tem essa baixa, ele faz isso aqui, ó. Exatamente para o título continuar ter esse spread de 2%. Voltou a 2%. E quando tem essa mudança aqui da taxa para ele voltar a pagar os 2% que ele pagava antes, o que tem que acontecer? O preço do título valoriza. Como é que isso é mostrado? Esse CRI que custava R$1.000 aqui, agora com essa nova taxa reduzida, ele tem que ser valorizado. Então ele começa a custar 1.200. Então vamos pensar o seguinte, esse CRI aqui que tinha, por exemplo, 10 cotas. Então se a gente fizer dividido por 10 cotas, a gente vai ter R$100 de valor patrimonial por cota. Agora, com esse novo preço, com as 10 cotas, agora o valor patrimonial dele é de 120. Então nesse caso aqui, o valor patrimonial do fundo aumentou. E o inverso também acontece, que é o que está acontecendo agora. Quer dizer, já está acontecendo há algum tempo. Que é o contrário, é a curva de juros subir, a curva de juros futuros subir. Então, ao invés, deixa eu até apagar aqui para ficar mais fácil de ver. Então agora a gente tinha uma taxa de juros aqui e ela começou a subir. Então vamos pensar o seguinte, você tem o CRI que foi comprado aqui, exatamente, se a gente pegar o spread, considerando que a taxa que era 6 e agora ela foi para 7, então aqui o spread, se a gente pegar, voltar na mesma condição que a gente estava antes, de uma taxa de 8, com spread de 2,
Obviamente o mercado não vai deixar esse spread de ficar em 1%, ele vai manter os dois. Ele vai manter, ele não vai, ele aqui que o spread é 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai pegar a mesma coisa, vai fazer a marcação a mercado e aqui essa taxa também vai subir para manter o spread em, nossa, que curva torta, em 2%. Em 2%. E aí, o título, o CRI, que era R$ 1.000, como você teve uma elevação, uma relevação da taxa de juros, o valor do título diminui. Que seja, caia para 800. Então, antes, o valor patrimonial desse fundo, se a gente pegar e dividir por 10, era 100, agora passa a ser 80. Então, pessoal, se a gente pegar, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no Tesouro, olha só, pessoal, vamos pegar como é que tá a taxa do 2045. Olha só, pessoal, essa aqui é a taxa do 2045. Então, olha só, aqui essa taxa, como ela estava caindo, os CRIs eles tiveram que também reduzir a taxa, marcando o valor deles para cima. Só que olha o que está acontecendo desde julho, finalzinho de julho, a taxa de juros começou a subir, fazendo com que o VP dos títulos, os CRIs, fossem marcados para baixo, ou seja, reduzindo o valor deles. E se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um fundo tradicional da Quineia, que é o Canip. Ele está com 9,94 de P sobre VP, 0,94. Então ele está sendo negociado 6% abaixo do valor da cota patrimonial. E essa cota valor patrimonial está com os CRIs também amassados por causa da marcação para baixo. Que é aí que a gente volta naquele gráfico que eu mostrei deixa eu voltar aqui do HREC, que existe uma potencial valorização, porque na hora que esses CRIs começarem a valorizar a cota, a marcação mercado começar a valorizar os CRIs, o valor da cota vai subir também. Por isso, pessoal, que eu considero que a gente hoje está com uma dupla camada de desconto, principalmente em fundos atrelados ao IPCA. Inclusive, até por isso que eu tenho aumentado bastante a minha posição no Canip. Inclusive, esse o HREC, que foi um fundo até que um seguidor meu aqui do YouTube pediu, eu vou fazer uma análise mais profunda dele, porque é um relatório muito bom. Fazia tempo que eu não vi um relatório tão bom como esse, tem muita informação, então eu preciso dedicar mais tempo para estudar esse fundo, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Aquele abraço!